Você sabe o que é combinação com repetição? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre combinação com repetição. Mas antes, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula! Combinação com repetição. Então, nós estamos aí numa sequência de vídeos sobre análise combinatória, certo? O que acontece no caso de uma combinação? Revendo aí um pouco esse conceito, nós temos, né, uma quantidade de coisas para escolher, porém, o tanto que eu preciso de pegar dessas escolhas é bem menor, tá? O que não acontece na permutação, que é tudo igual, né? E outra coisa, no caso da combinação, a ordem não vai alterar, sim? Beleza? A ordem não altera, combinação. No caso de combinação com repetição, porque aí você vai ter a repetição de alguns, poder repetir alguns elementos. Ele não vai te falar que são elementos distintos, ok? Então vamos ver na prática. Nós vamos nesse vídeo falar primeiro da fórmula mesmo de combinação com repetição e em seguida eu vou passar para você uma outra maneira de resolver também, ok? Numa sorveteria, podemos escolher entre 3 sabores para colocar as bolas de sorvete: morango, chocolate e creme. De quantas maneiras podemos escolher um sorvete com 5 bolas? Então, reparem que eu tenho 5 bolas para colocar no meu sorvete, mas eu tenho apenas 3 para poder escolher, 3 sabores. Significa dizer que para completar o meu sorvete, eu terei que repetir alguns sabores ou colocar as 5 com o mesmo sabor, ok? E aí, a gente tem que pensar na fórmula da combinação com repetição. O que essa fórmula me fala? Olha só, combinação com repetição, essa combinação com repetição, né? Ela vai ser de N tomados P a P. Então, N são as escolhas que eu vou fazer, né? Tomados P a P, quantas são essas escolhas que eu quero? Então, neste caso ali, eu tenho 3 coisas para escolher, 3 sabores. Quantas vezes? 5 vezes, tá? Então, meu N é 3 e o meu P é 5, tá bom? Essa combinação, ela vai ser transformada em uma permutação, tá? Uma permutação com repetição também vai ser a nossa fórmula de permutação, tá? O que vai acontecer nessa permutação? No elemento de cima da minha permutação, eu vou ter o N-1 e o P, ou seja, são os elementos, as quantidades de cada um que estão repetindo, vamos dizer assim. E embaixo, naquele índicezinho de baixo, eu terei N-1 mais P, tá? N e P dependendo da atividade, certo? Então, aqui no caso, o meu N vale 3, como eu disse, e o meu P vale 5. A parte de cima, então, vai ficar 3 menos 1 e 5, e a parte de baixo, 3 menos 1 mais 5. Com isso, teremos uma permutação de 2 e 5, 2 elementos e 5 elementos, e a permutação de 7 embaixo, certo? Seria a permutação de 7, 2 e 5, ok? Ali, a gente vai aplicar a fórmula da permutação que vimos no vídeo anterior, tá? Como que eu coloco isso? O valor que eu tenho embaixo, tá? Embaixo do P, na parte inferior, vai ser o meu numerador. Lembrou? Aqui embaixo eu vou colocar aqui, olha, as duas possibilidades. O que seriam as duas possibilidades? 2 elementos aqui e 5 elementos aqui. Então, vai ser 2 fatorial de 2 fatorial de 5, certo?
Agora eu vou desenvolver isso. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, 2 vezes 5 fatorial. Por que que eu não fiz aqui, né, mais nada além do 5 fatorial? Eu não fiz mais nada além do 5 fatorial porque eu preciso cancelar o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo, ok? Feito isso, vai sobrar o quê? 7 vezes 6, que dá 42, dividido por 2, que vai dar 21, ok? Como eu disse, nós vamos fazer agora de uma outra forma, tá? A maneira como vamos fazer agora é chamada de método bola-traço, ok? Esse método de bola-traço, ele foi inventado há bastante tempo e ele é muito útil no que diz respeito a problemas de análise combinatória, ok? Vamos entender aqui o sentido desse método bola-traço. Ele tem esse nome porque para cada uma das coisas que a gente vai escolher, a gente vai colocar, né, uma bolinha, tá? Para as quantidades, né, de escolhas que eu tenho. E aí, para cada grupo que eu formar, eu vou colocar um traço. O que que seria isso? Vamos entender em cima deste problema que a gente tem aqui agora. Eu tenho 3 escolhas para as bolas de sorvete. Significa dizer, então, que dentro das 5 bolas, eu posso, por exemplo, ter uma de morango, 2 de morango, 3 de morango, 4 de morango e 5 de morango. Posso. Mas eu posso também separar assim, olha. O que aconteceu com essa separação? A primeira bolinha é do primeiro sabor, morango. A segunda bolinha seria do segundo sabor, chocolate. E as 2 últimas bolinhas de creme. Esses traços estão separando as minhas escolhas para que eu saiba qual a quantidade eu quero de cada um. Mas eu posso fazer só assim, né? Eu posso também mudar. Olha só, 2 bolas de morango, 2 bolas de chocolate e uma bola de creme. Mas aí, se eu for ficar fazendo aqui essas mudanças desses traços de lugar, eu vou poder fazer várias combinações, ok? Aí é que vem a lógica do método bola-traço. Primeiro eu identifiquei quantas bolas eu preciso, que aqui são as escolhas que eu vou fazer, né? A quantidade de escolhas. E depois eu fui dividindo essas escolhas em partes pelas coisas que eu posso escolher, tá? Alternando as quantidades de cada uma dessas coisas, certo? E aí, olha que interessante. Para todas essas 2 situações que eu coloquei aqui agora, nós temos sempre 5 bolinhas e 2 traços, totalizando 7. Ok? Então, vamos de novo? Em qualquer situação, eu vou ter sempre 5 bolinhas. Aqui embaixo também tem 5 bolinhas. Se eu fizesse uma outra situação, por exemplo, eu quero 3 bolas de sorvete de morango, uma de chocolate e uma de creme. Ou 3 bolas de morango, 2 de chocolate e nenhuma de creme. Eu teria que fazer essa divisão com esses traços, deixando o último com 0, mas ia continuar sempre com 5 bolinhas e 2 tracinhos, ok? E a soma desses dois, então, é 7. Tá, o que isso vai me ajudar, né? À medida que eu vi que as minhas escolhas são sempre as mesmas, certo? 5 quantidades. E essas quantidades eu formo 3 grupos nessa situação e com isso eu tenho que separar esses 3 grupos com 2 traços. O que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar a chegar na fórmula direto. Olha só, sem precisar ficar fazendo tudo aquilo que a gente fez lá, combinação N menos P e menos 1, né? A gente não vai precisar fazer isso. Olha só que legal. Essa quantidade aqui, ó, opa, perdão, gente, vamos voltar. Essa quantidade aqui, olha,
é a quantidade total. Tá vendo? Depois que eu fiz o método bola-traço, esse resultado da soma de quantidades de bolinhas com a soma de quantidades de traços me dá a parte de cima do meu fatorial. Tá vendo? E aqui, olha, são a quantidade de bolinhas e a quantidade de traços, que pode estar em qualquer uma das ordens, não tem problema. Tá vendo como que a gente chega com o método bola-traço mais rápido na combinação? Na realidade, na permutação, né? Que eu transferi a combinação para uma fórmula de permutação, certo? E aí o cálculo é o mesmo, né? Eu vou desenvolver o meu fatorial de cima até o maior dos fatoriais que estiver embaixo, para que eu possa cortar. Ali no caso eu cortei o 5 fatorial de cima com 5 fatorial de baixo, mesma coisa. 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21, ok? E assim terminamos mais esta aula sobre combinação com repetição. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu like para nos ajudar e escreva lá nos comentários o que você achou desta aula. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!